Olá, exploradores de mistérios e apaixonados por história. Bem-vindos a mais um vídeo do Enigmas do Brasil. Hoje, vamos mergulhar em uma história épica e pouco conhecida. Uma batalha que mudou os rumos da independência do Brasil e que, mesmo após 2 séculos, permanece esquecida por muitos. A Batalha do Genipapo, travada no coração do Piauí, em 13 de março de 1823. Prepare-se para uma jornada de coragem, traição e resistência que marcou a história do Nordeste e do nosso país. Se você gosta de histórias que revelam os segredos do passado, não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum enigma. Vamos lá? Um Brasil em chamas. Para entender a Batalha do Genipapo, precisamos voltar ao ano de 1822. O Brasil estava em ebulição. Em 7 de setembro, Dom Pedro I proclamou a independência às margens do rio Ipiranga. Mas isso não significou que o país inteiro se tornou livre da noite para o dia. Longe de São Paulo e do Rio de Janeiro, em regiões como o Nordeste, a luta pela independência ainda estava apenas começando. Portugal não aceitava perder sua colônia sem resistência, e em várias províncias, especialmente no Piauí, Maranhão e Bahia, as tropas lusitanas se preparavam para esmagar qualquer movimento de rebelião. No Piauí, o cenário era tenso. A província, uma das mais pobres da colônia, dependia da pecuária e da agricultura de subsistência. Sua população era formada por vaqueiros, agricultores e povos indígenas, muitos vivendo em condições precárias. Apesar disso, o desejo de liberdade começava a pulsar. Em Oeiras, então capital do Piauí, líderes locais como Manuel de Souza Martins começaram a organizar a resistência contra os portugueses. Mas havia um problema. O comandante português João José da Cunha Fidié, um militar experiente, comandava cerca de 1.200 soldados bem armados e disciplinados, estacionados em Parnaíba, no norte da província. Enquanto isso, os brasileiros contavam com pouco mais de 2.000 combatentes, a maioria camponeses sem treinamento, armados com foices, facões e poucas espingardas. A traição que acendeu o estopim. A história da Batalha do Genipapo começa com uma traição que abalou a resistência piauiense. Manuel de Souza Martins, conhecido como Comandante Manuelzinho, era um líder carismático que defendia a adesão do Piauí à independência. Ele já havia jurado lealdade a Dom Pedro I e mobilizava a população para enfrentar os portugueses. Mas em um giro dramático, Manuelzinho mudou de lado. Por motivos pessoais possivelmente ligados a disputas políticas locais, ele decidiu apoiar os portugueses e se voltou contra seus antigos aliados. Essa traição foi um golpe duro, mas também serviu como faísca para unir ainda mais os patriotas piauienses. Em Campo Maior, uma vila estratégica às margens do rio Genipapo, líderes como Luiz Rodrigues Chaves, um fazendeiro local, decidiram que era hora de lutar. Eles sabiam que Fidié planejava marchar até Oeiras para sufocar a rebelião. Se os portugueses vencessem, o Piauí permaneceria sob domínio colonial e a independência do Brasil no Nordeste estaria em risco. Assim, no início de 1823, os brasileiros começaram a se organizar para um confronto decisivo. O dia da batalha, 13 de março de 1823. Na manhã de 13 de março de 1823, o sol ardia sobre o sertão piauiense. O rio Genipapo, que corta a região de Campo Maior, estava seco, transformado em uma vasta extensão de areia e pedras. Foi nesse cenário árido que cerca de 2.000 brasileiros, liderados por figuras como Luiz Rodrigues Chaves, se posicionaram para enfrentar as tropas de Fidié. A maioria dos combatentes era composta por vaqueiros, agricultores e indígenas, armados com lanças improvisadas, facões e poucas espingardas. Eles não tinham treinamento militar, mas tinham coragem e um objetivo claro: defender sua terra e sua liberdade. Os portugueses, por outro lado, eram uma força mais organizada. Fidié comandava cerca de 1.200 homens, incluindo infantaria, cavalaria e artilharia leve. Ele confiava na superioridade de suas tropas
e planejava uma marcha direta para esmagar a resistência. Mas os brasileiros tinham um trunfo: o terreno. Conhecendo bem a região, eles planejaram uma emboscada, usando o leito seco do rio Genipapo como uma armadilha natural. Quando as tropas portuguesas começaram a cruzar o rio, os brasileiros atacaram. O combate foi caótico e brutal. Gritos ecoavam pelo sertão enquanto os patriotas, escondidos entre a vegetação rala e as rochas, lançavam-se contra os soldados de Fidié. As lanças improvisadas e os facões não eram páreo para as baionetas e canhões portugueses, mas a determinação dos brasileiros compensava a desvantagem. Luís Rodrigues Chaves liderava com bravura, incentivando seus homens a segurar a linha, mesmo sob fogo intenso. O confronto durou horas. O chão do Genipapo ficou manchado de sangue, e as estimativas apontam que cerca de 400 brasileiros perderam a vida, enquanto os portugueses sofreram cerca de 200 baixas. Apesar da bravura, os brasileiros não conseguiram derrotar completamente as tropas de Fidié. Exaustos e superados em armamento, eles acabaram recuando. Mas a batalha não foi uma vitória clara para os portugueses. Fidié, percebendo o custo de continuar a luta contra uma resistência tão feroz, decidiu abandonar seus planos de marchar até Oeiras. Ele retornou a Parnaíba, enfraquecido. O legado do Genipapo. Embora a Batalha do Genipapo não tenha sido uma vitória militar para os brasileiros, ela foi um marco decisivo. A resistência em Campo Maior atrasou os planos portugueses e deu tempo para que outras províncias do Nordeste, como a Bahia, consolidassem suas vitórias contra os colonizadores. Meses depois, em novembro de 1823, o Piauí finalmente aderiu à independência do Brasil, e Fidié foi expulso da província. O sacrifício dos combatentes do Genipapo, muitos deles anônimos, garantiu que o Nordeste se tornasse parte do Brasil independente. Essa batalha também deixou um legado de orgulho para o povo piauiense. Até hoje, o monumento do Genipapo, em Campo Maior, homenageia os heróis que lutaram. A história de homens como Luís Rodrigues Chaves, que enfrentaram um exército profissional com armas improvisadas, é um símbolo da resistência popular. E claro, a traição de Manuelzinho permanece como uma lembrança de que, mesmo em momentos de união, conflitos internos podem complicar a luta por um ideal maior. Por que essa história importa? A Batalha do Genipapo é mais do que um confronto esquecido. Ela nos lembra que a independência do Brasil não foi apenas um grito às margens do Ipiranga, mas uma luta travada em campos, vilas e sertões por pessoas comuns que acreditavam em um futuro livre. No Piauí, o Genipapo correu vermelho, mas a coragem dos brasileiros venceu. Essa história merece ser contada, compartilhada e lembrada, para que as próximas gerações saibam o preço da liberdade que hoje desfrutamos. Chegamos ao fim de mais um Enigma Desvendado. Espero que você tenha gostado de conhecer a Batalha do Genipapo, uma história de bravura e sacrifício que ajudou a moldar o Brasil. Agradecemos de coração por você estar aqui, acompanhando o Enigmas do Brasil. Sua curtida, seu comentário e sua inscrição nos ajudam a continuar trazendo essas histórias incríveis. Deixe nos comentários. O que achou da batalha? Conhece alguma outra história esquecida do seu estado que merece um vídeo? Até o próximo Enigma, exploradores. E que a história continue nos unindo. Um grande abraço e até breve.